Olá pessoal, Carolina Vargas, economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, metodologia que ensina a rastrear os investidores profissionais através de indicadores de volume. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco da teoria da metodologia Wyckoff, para que vocês possam entender um pouco mais os vídeos que eu estou fazendo. Vamos aprender a rastrear o dinheiro esperto. Se vocês estão gostando dos vídeos, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou trazer diariamente informações importantes e relevantes sobre bolsa de valores e mercado financeiro em geral. Os tópicos que nós vamos abordar nesse vídeo, eu vou trazer livros, documentários e filmes que vão ajudar vocês a entender um pouco mais sobre o assunto, para quem quiser aprofundar. Vamos falar dos participantes do mercado, os players que negociam na bolsa. Vamos falar sobre o ciclo de mercado, sobre as leis que regem o mercado. Vou dar exemplos no gráfico e vamos fazer um fechamento. Vamos lá, falar sobre os livros. Esses dois livros aqui são os mais importantes na minha visão. Esse é a metodologia Wyckoff em profundidade. É obrigatório para quem quer aprofundar no assunto. E temos o Wyckoff 2.0 que aprofunda ainda mais e traz muito a questão dos indicadores de volume. E é muito importante para quem quer entender os dois. Filmes e documentários. Nós temos aqui o filme A Grande Aposta. Esse filme é sobre a crise de 2008, crise do subprime nos Estados Unidos, e mostra algumas pessoas que conseguiram lucrar porque identificaram a bolha imobiliária nos Estados Unidos. É muito interessante, vai mostrar muita coisa do que acontece por trás do que aparece realmente pra gente, tá? Pessoas buscando lucro a qualquer custo. O Lobo de Wall Street, esse filme é muito conhecido também. Esse filme é obrigatório, isso acontece muito, muita gente acha que não, mas acontece. Então assistam esse filme, esse personagem aqui demonstra pra gente muito bem o que acontece no mercado, na bolsa de valores principalmente. O documentário Inside Job, ele fala sobre a crise de 2008 também, assim como A Grande Aposta, mas é um documentário. E aí vocês vão ver muita coisa interessante aqui, muita manipulação que tem por trás aí, e como esse documentário mostra também isso claramente. Vai abrir um pouco a mente de vocês para o mercado financeiro. Ter um pouco mais de maldade, malícia é muito importante, então assistam esse filme. Então vamos lá, vamos falar sobre os participantes do mercado, os players do mercado. Isso aqui eu trouxe para vocês participação dos investidores no mercado à vista brasileiro. Então eu vou falar aqui sobre o Brasil, especificamente. Nós temos os investidores institucionais. Mercado à vista, gente, é mercado de ações, tá? Os institucionais, eles são alguns gestores brasileiros, tá? Como o Verde, o Alasca, que negociam muito na bolsa de valores. Muito fundo multimercado, muito fundo de ação, geralmente está concentrado aqui nos institucionais. SPX, Opportunity e vários outros, a gente tem muitos gestores nacionais. Isso não quer dizer que os gestores nacionais só façam a gestão de recursos nacionais. O Alasca, por exemplo, o Henrique Breda, que é o sócio do Alasca, ele fala que nos fundos do Alasca tem mais investidores estrangeiros do que brasileiros. Nós temos aqui as instituições financeiras. As instituições financeiras, os bancões, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, BTG. Então, essas são as instituições financeiras, tá? Vejam que os institucionais têm uma participação muito maior nas negociações do que as instituições financeiras, apesar das instituições financeiras terem um valor muito maior sob gestão. O Banco do Brasil, que é uma instituição financeira muito grande, ela é a maior em termos de ativos sob gestão. Tem mais de R$1 trilhão em ativos sob gestão. Depois temos o Itaú, e são os grandes bancos que têm maior valor, né, que possuem maior valor de clientes sob gestão, em AUM, né, que a gente fala, ativos sob gestão. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: por que as instituições financeiras, que têm tanto dinheiro, assim, fazem a gestão de tanto dinheiro, por que elas têm uma negociação tão pequena na bolsa? Porque a cultura do Brasil é investimentos em renda fixa. E por que não é interessante para essas instituições financeiras que isso se altere?
Porque para elas é muito melhor que vocês façam o que? Adquiram produtos de renda fixa, fundos, CDB, LCA, LCI. Elas podem direcionar os recursos de vocês para capitalização, para previdência. Vender produtos e serviços bancários é muito mais lucrativo para as instituições financeiras do que te mostrar que investimentos em ações são muito mais lucrativos. Então, para elas, que a coisa continue como está, tá? Porque é muito lucrativo para as instituições financeiras. Então, a participação delas é bem pequenininha. Os institucionais, a gente pode ver aí um saque maciço dos fundos multimercado, que as pessoas no Brasil são muito manipuladas, então as pessoas saem correndo e sacando. Eles acabam perdendo dinheiro também em muitos investimentos, porque a manipulação dos estrangeiros ela é muito pesada. E a manipulação leva os investidores nacionais a fazer diversos resgates em fundos. A gente está vendo o que está acontecendo. Depois eu vou mostrar para vocês a reportagem sobre resgate de fundos multimercado. Então, acaba que os institucionais também perdem muito dinheiro com essa manipulação que é feita pelo estrangeiro, tá? E aí vamos lá falar dos investidores estrangeiros. Eles têm 56,13% de participação. Isso foi um mês específico, mas geralmente está ficando em torno de 52%, 54%, 56%, tá? E nós temos os investidores individuais com 13,06% e outros. Esses outros aqui, geralmente são os próprios controladores fazendo recompra de ações, tá? Então entra nessa categoria aqui, outros. Então nós podemos ver por esse detalhamento que o estrangeiro ele negocia muito na nossa bolsa, é o maior participante da nossa bolsa, tá? Vamos lá. E quem são esses estrangeiros? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Nós temos a gestora BlackRock, que é considerada a dona do mundo, porque tem mais de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão. A gente pode ver, o Banco do Brasil tem pouco mais de 1 trilhão de reais em ativos sob gestão. A BlackRock tem 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Vanguard Group também, eu acho que está em torno de 8 trilhões de dólares. São gestores que possuem grandes empresas em suas carteiras, em seus portfólios. São consideradas as donas das maiores empresas do mundo, porque tem participação em empresas como Apple, Google, Microsoft. E todas essas grandes empresas têm uma grande e relevante participação dessas grandes gestoras. Aí nós temos um banco que é muito atuante no nosso mercado, que é o JP Morgan. Morgan Stanley, UBS, que é o banco suíço, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup. Eu trouxe aqui os nomes que mais aparecem, principalmente na mídia, tá? Fazendo recomendações. Tenham muito cuidado quando vocês lê uma reportagem com esses nomes aqui, dando indicações, recomendações. Você precisa ligar um sinalzinho de alerta aqui quando vem alguma notícia citando um desses grandes gestores internacionais. As instituições financeiras, falei com vocês, BB, Itaú, Bradesco, Santander, BTG, são grandes bancos. Nós temos institucionais, Verde, Alaska, SPX, Opportunity, são gestores nacionais. Nós temos os investidores de varejo, investidores pessoas físicas e outros que é grupo de controle. Então, esses são os participantes do mercado no Brasil, ok? Vou trazer aqui curiosidades sobre esse mercado. Muita gente que está começando a assistir os meus vídeos não entende muito nada sobre o mercado. Então, eu vou trazer algumas curiosidades aqui para vocês. No mercado, geralmente a gente costuma se referir aos grandes players como tubarões. Então, o termo tubarões é utilizado para se referir aos grandes players de mercado que ditam os rumos da bolsa. São eles que ditam os rumos da bolsa. Por quê? Porque eles manipulam o mercado devido ao forte poderio financeiro que eles possuem. Lembra que eu falei com vocês, 10 trilhões de dólares sob gestão, 8. JP Morgan não sei quanto tem, mas são trilhões de dólares também sob gestão. Então, imagina esses grandes participantes que operam juntos. Eles combinam para poder tirar dinheiro de outros investidores. Eles fazem um acordo entre eles, operam a maior parte juntos e manipulam o mercado juntos. Eles se comunicam.
Então, o poderio financeiro dos estrangeiros é maior e eles são responsáveis pela maior parte das negociações na B3. Aí, nós utilizamos o termo sardinhas para se referir aos investidores menores, com pouco conhecimento sobre o mercado. Eles geralmente adotam comportamento de manada, são manipulados por notícias e, por desconhecimento, acabam tendo grandes prejuízos na bolsa de valores. Outra curiosidade, nós temos o mercado, ele é cíclico, então nós temos o ciclo de alta e o ciclo de baixa. O ciclo de alta, ele é chamado de bull market, é uma bolsa em tendência de alta. Ele é representado pelo touro, pois esse animal ataca com seus chifres de baixo para cima. Então, toda vez que falar em mercado do touro, mercado bull market, a gente está se referindo ao mercado em tendência de alta. Isso é muito falado aí na mídia. O bear market é uma bolsa em tendência de queda, mercado representado pelo urso, que ataca com suas patas de cima para baixo. Então, bear market, o mercado do urso, a gente está falando em bolsa em tendência de queda, o ciclo de baixa. Esse é o ciclo de alta e esse é o ciclo de baixa. Vamos entrar agora um pouco mais na metodologia Wyckoff. Esse é Richard Wyckoff que desenvolveu essa metodologia. Ele desenvolveu uma metodologia de análise preditiva, mostrando que é possível julgar o curso futuro do mercado por suas próprias ações, uma vez que a ação de preços reflete os planos e propósitos daqueles que a dominaram. Então, o mercado, ele é dominado por grandes players e a gente, para descobrir o que eles estão planejando, o curso futuro do mercado, a gente vai ter que analisar a ação do preço, tá? Então, ele tem uma frase dele aqui, ó, existem aqueles que pensam que estão estudando o mercado. O que eles estão fazendo é estudar o que alguém disse sobre o mercado, não o que o mercado disse sobre si mesmo. Eu tive uma pessoa me perguntando ontem sobre essa questão, ela queria fazer um curso, estava procurando um curso para entender mais sobre o mercado. É preciso ter muito cuidado, porque é isso aqui, você pode estar estudando o que alguém disse sobre o mercado, não o que o mercado está dizendo sobre si mesmo. E é muito importante que você entenda você mesmo como ele funciona e o que ele está dizendo para você, para que você não caia nas armadilhas que são plantadas aí por muitas notícias, mídia, esse senso comum que quer fazer você tomar decisões erradas para pegar o seu dinheiro. A gente precisa ter um pouco mais de malícia e entender que onde tem dinheiro, tem gente interessado em ganhar dinheiro. Então, se a pessoa está interessada em ganhar dinheiro, por que ela vai, né? Não a pessoa no caso, mas o grande player, ele quer ganhar dinheiro. Vamos lá, o JP Morgan quer ganhar dinheiro, porque tem um lucro gigantesco. Por que ele vai falar para você investir e ganhar dinheiro? Se ele quer tirar o seu dinheiro, na verdade. Para ele ganhar, você precisa perder. Quanto mais você perder, mais ele ganha. Então, a gente precisa deixar de ser tão ingênuo na vida. O mundo não é para amadores, o mundo não é feito de gente boazinha. A gente não pode ser bobo. A gente tem que ter a malícia necessária para não cair nessas ciladas. Então, quando a gente fala dos ciclos de mercado, que está dentro da metodologia Wyckoff, eu trago aqui para vocês o Ibovespa em dólar. Esse aqui é um gráfico que foi me enviado pelo Henrique Breda, que é o sócio do Alaska, que eu pedi e ele me enviou. Do Ibovespa em dólar, né? Por quê? Por que o Ibovespa em dólar? Porque nosso mercado é dominado por grandes players. Então, a gente, para ser mais fiel aí aos movimentos, a gente busca analisar em dólar. E o que acontece nesse gráfico aqui? Nós vemos que os ciclos de mercado, como eles funcionam de uma forma perfeita em um canal de alta. Aqui nós temos revolução, ditadura, quebra. Aqui o senso comum na época dizia isso, né? Nós estamos com a ditadura, vai ter o quebra, a bolsa vai acabar, vai tudo acabar. E é nesse momento que a bolsa entrega um movimento forte de alta, entra em ciclo de alta, entra no bull market. Aí quando chega lá no topo do canalzinho, no momento de euforia, mega investimentos, crescimento, milagre brasileiro, o Brasil vai virar país de primeiro mundo, né? Aí nós entramos em quê? No bear market. Momento de pessimismo extremo, tá? Novamente.
nós temos o quê? Lá em 1983, novamente, ciclos de alta. Aí nós temos plano cruzado, popularidade dos fiscais de preço, aquela coisa, euforia, momento de euforia. Bear market, por market, bear market, por market, bear market. Tá vendo como que funciona dessa forma muito, quase que precisa? Então, aqui nós tivemos o colo, confisco da poupança. Novamente, a bolsa sobe. Privatização, Brasil vai virar primeiro mundo. Novamente, cai. Euforia, pessimismo. Eleição do Lula, fuga de capital, FMI. A bolsa sobe, entrega um ciclo de alta, assim. Esse ciclo de alta aqui, de 2002 a 2008, foi, assim, maravilhoso, porque a gente teve o ciclo de ouro das commodities. Nós tivemos a China subindo, crescendo de uma forma assustadora. Os Estados Unidos também, apesar de ter sido um crescimento muito manipulado, nós tivemos os Estados Unidos crescendo muito. Então esse ciclo de alta aqui foi maravilhoso para ganhar dinheiro. E aí nós tivemos aqui, a questão começou lá em 2008 com a crise dos Estados Unidos, e aí nós tivemos o Lula falando que ia ser uma marolinha, né? E aí nós tivemos a forte queda aqui da bolsa até 2015, quando foi a Dilma sofreu impeachment. E aí nós tivemos uma alta na bolsa, só que ainda não chegamos no topo do canal. Nós estamos mais ou menos aqui, considerando o Ibovespa em dólar. Vocês podem perceber que tem momentos que o ciclo é mais rápido, mais longo, não tem regra para o tamanho do período, tá? Que vai acontecer. Mas esse aqui tá demorando um pouco mais, mas geralmente o preço vai buscar o topozinho ali do canal. E aí, no caso da metodologia Wyckoff, ciclo de preço Wyckoff, vamos entender como funciona esse ciclo. Um ciclozinho desse, como funciona. Que seria entre o início do ciclo de alta, a alta e o ciclo de baixa. Um ciclo completo. Nós temos um mercado sobrevendido, as ações muito baratas, um pessimismo extremo, e é nesse momento que as ações ficam baratas que os grandes players de mercado aproveitam para fazer o processo que a gente chama de acumulação. Eles vão comprar os ativos baratos de uma forma lenta. Esse processo é lento, ele não acontece rapidamente. Eles vão acumulando aos poucos até que o mercado esteja pronto para a tendência de alta e nós temos a demanda sobressaindo a oferta, e aí a gente começa o bull market, o mercado de alta. Então, esse é o primeiro momento, a acumulação, tendência de alta. Nós temos um mercado em euforia, nesse ponto, é a área que a gente chama de distribuição. Nesse momento, a euforia tomou conta do mercado. O senso comum, tá todo mundo comprando bolsa, incentivado por mídia, gurus de mercado, aquela euforia louca. E neste momento que os grandes players, os grandes participantes que compraram aqui, eles estão desfazendo das suas posições, aproveitando-se da euforia. E aí depois que eles conseguem vender o que eles compraram barato, caro, o processo termina e o mercado entra em queda, em tendência de queda. A oferta fica maior que a demanda, tá? Então, esse é o ciclo completo da Bolsa de Valores, de acordo com a metodologia Wyckoff. É isso, área de acumulação, tendência de alta, distribuição, tendência de baixa. Nós precisamos entender que o mercado ele é dinâmico. Os mercados financeiros são uma coisa viva, eles são em constante mudança devido à sua interação contínua entre compradores e vendedores. Por isso que a gente precisa rastrear o dinheiro esperto. A gente só consegue identificar coisas que vão acontecer na bolsa fazendo esse rastreamento diário. Por quê? Porque a gente sabe que várias coisas acontecem o tempo todo e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, em IRB. Tá? Nós tivemos o quê? Uma fraude em IRB lá em 2019, que já era conhecida por muitos participantes do mercado, eles já estavam se desfazendo de suas posições, e quando eles terminam de se desfazer das suas posições, isso sai na mídia. Vocês vão entender isso vendo o documentário Inside Job, vendo o filme A Grande Aposta. Só sai na mídia, só aparece pra gente depois que a situação já tá, que os grandes participantes, que as pessoas, muita gente que sabia já vendeu, e é aí que a informação chega, ela chega atrasada. E aí você já foi manipulado. Mas com indicadores de volume, com essa metodologia, a gente consegue rastrear, consegue saber, olha, tá tendo um movimento estranho aqui de volume significativo. Por que que
está tendo essa grande quantidade de vendas aqui nesse patamar de preço? O que será que está acontecendo? Isso nos chama a nossa atenção para que alguma coisa possa estar acontecendo com aquele ativo. Então, a gente precisa analisar o gráfico, porque o gráfico que vai te contar a verdade. A informação vai chegar para você atrasada. Vejam o filme A Grande Aposta, vejam o documentário que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, a gente tem esse processo de acumulação, que é o processo pelo qual os grandes operadores profissionais, eles absorvem os ativos disponíveis no mercado. As ações estão trocando de mãos, saindo de comerciantes de varejo, ou os mãos fracas, para comerciantes fortes ou mãos fortes. Esse processo ocorre em ambiente de pessimismo e após a acumulação nós temos a tendência ascendente. Eu vou explicar para vocês com um exemplo. Lá em 2020, na verdade, quando a Selic estava caindo, chegou a patamar de 2%, todos os investidores, pessoa física do Brasil, a maior parte, pelo fato da rentabilidade da renda fixa estar muito baixa, eles procuraram investimentos em renda variável e foram muito incentivados pelas mídias, pelos gerentes de banco, enfim, pelos gurus de mercado. Então estava todo mundo procurando investir em renda variável na época, porque a Selic estava muito baixa. O que aconteceu? Começamos a ter o processo inflacionário. E aí, o que os grandes players fazem? Eles aproveitam desse ambiente de otimismo, colocam mais otimismo ainda no mercado, se desfazem das suas posições e a bolsa cai. Eles se desfizeram. Quem estava comprado em bolsa? Os investidores brasileiros, pessoas físicas, que foram incentivados a comprar. Eles aproveitaram para vender. Então, a bolsa começa a cair e cai muito, porque eles compraram na hora errada. E aí, eles não dão conta, porque a queda é muito forte. A queda no bear market, ela é muito acentuada. Principalmente pelo fato de a gente poder fazer vendas a descoberto, que são as vendas de ações através de aluguel. E isso facilita ainda mais a especulação. Neste momento que a bolsa começa a cair muito, os investidores que compraram lá em 2020, incentivados por esse ambiente de euforia, eles não dão conta da queda, que é muito significativa, eles se desfazem das suas posições. E aí, são os mãos fracas. E aí os mãos fortes, eles vão lá e compram de novo, que eles venderam caro, eles vão comprar barato novamente. Então é assim que funciona o jogo. Por isso que eles precisam desse ambiente de pessimismo extremo, que é difundido, para que as pessoas não deem conta. Imagina, você colocou 50 mil reais na bolsa e você vê esse dinheiro, 50 mil, se transformando em 20. O medo de perder tudo. Eles manipulam as emoções humanas e aí você não dá conta. Fala assim, é melhor ficar com meus 20, eu perco os 30, mas fico com meus 20, eu não perco tudo. E nesse momento, você entrega as suas ações para os investidores, que são chamados de mãos fortes. Eles não têm compromisso com o dinheiro, com o tempo, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, eles que dominaram o mercado, eles que manipulam. Então, eles vão fazer o processo acontecer e na hora que eles quiserem, a bolsa já vai começar a tendência de alta. Então, muita atenção a esse processo. Vocês não têm como ir contra os grandes players, vocês têm que ir junto com eles. Vocês têm que saber identificar o que eles estão fazendo. Por isso que os indicadores são tão importantes e o entendimento dessa metodologia é tão importante. E aí nós temos o processo de distribuição, depois a tendência ascendente, que é o processo pelo qual os investidores profissionais distribuem e vendem os ativos. Trata-se de uma transferência dos operadores mãos fortes para os mãos fracas. Então, na distribuição, quando o preço está caro, os mãos fortes, eles transferem para os mãos fracas para ganhar dinheiro, tá? Eles ganham, gente, com a alta e com a queda, ok? Porque na queda, depois que eles acumularam, né? Eles acumularam lá, venderam. Eles vão fazer as vendas a descoberto. Eles vão operar vendido no mercado. Então, eles vendem mais caro e compram mais barato. E isso é muito importante vocês entenderem. Dá para ganhar dinheiro no mercado, tanto com a alta quanto com a queda. Na alta, você comprou barato e vendeu caro. E na queda, você vende caro e compra barato, fazendo vendas a descoberto através de aluguel.
tá? Então, a distribuição é o processo pelo qual os investidores distribuem e transferem o dinheiro, os ativos dos mãos fortes para os mãos fracas. É um processo que ocorre em ambiente de otimismo, ou seja, é aquele controle das emoções. Só notícias boas saindo, a bolsa vai continuar subindo, a bolsa vai para a lua, a bolsa, você vai ganhar muito dinheiro se você investir. E é um ambiente propício para que eles possam vender caro o que compraram barato. Então, depois da distribuição, depois que eles fizeram esse processo, a gente vai ter a tendência descendente, o bear market. E aí nós temos 3 leis que regem o mercado segundo a metodologia Wyckoff, que é preciso entender. A primeira lei é a lei da oferta e demanda, nós temos a lei da causa e efeito e a lei do esforço e resultado. Vamos detalhar um pouquinho aqui cada uma delas. A lei da oferta e demanda é a lei que diz o seguinte, vamos primeiro entender. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Essa aqui é a empresa Movida. A Movida tem uma quantidade X de ações, 362.302.086 ações. Essa é a quantidade total de ações que a Movida tem. Percebam que a oferta ela é limitada. É essa quantidade aqui que possui para ser negociado no mercado. A Simpar, que é o controlador, tem uma quantidade de 235 milhões mais ou menos, que é da Simpar. A gente tem ações em tesouraria, o que sobra para ser negociado no mercado, que a gente chama de free float, é esse percentual aqui, 33,73%. Então, é essa quantidade de ações que está sendo negociada no mercado, tá? Trocando de mãos aí entre compradores e vendedores o tempo todo. Então, entendam que a oferta, ela é limitada, é como se fosse uma quantidade escassa de ações ali. Só tem isso. É isso que vai ser negociado. Está nas mãos de quem? Quem comprou? É isso que a gente precisa saber, tá? Se quem comprou, quem está com a maior quantidade de ações, são os grandes players de mercado, isso significa que eles estão interessados no ativo para alta. Se a quantidade de ações está mais na mão dos investidores pessoa física, é um sinal de que o mercado pode estar entrando em distribuição. Então, a gente precisa conseguir identificar isso, a gente consegue através dos indicadores de volume. Então, isso aqui é para que vocês entendam. A quantidade de ações, ela é limitada, que está sendo negociada no mercado. Se os mãos fortes estão com a maior quantidade de ações e eles reduzem a oferta no mercado, para você comprar, você vai ter que pagar mais caro para eles, tá? E aí que você está no lado certo quando você compra. Só se você está junto com eles comprado. Então, é isso que diz a lei da oferta e demanda, tá? Para que o preço suba, é necessário que a gente tenha uma oferta menor no mercado de ações e que as pessoas estejam interessadas em comprar o ativo, mesmo pagando mais caro. Ofertas ativas de compra, tá? De demanda ali pelo ativo. Então, aí o preço sobe. A lei da causa e efeito diz o seguinte, é a ideia de que algo não pode acontecer do nada. Para ver uma mudança no preço, é preciso primeiro construir uma causa raiz. E o que é essa causa raiz? É a acumulação e a distribuição. Então, para que a gente tenha uma alta, a gente precisa ter primeiro uma acumulação. Para que a gente tenha baixa, a gente precisa ter a distribuição, tá? Então, a causa é sempre a acumulação ou distribuição. Só que a gente precisa entender também que isso pode acontecer do ponto de vista macro, como do ponto de vista micro. Então, a gente pode ter, eu já mostrei em alguns vídeos para vocês, a gente pode ter uma micro distribuição que vai levar o preço para baixo em um movimento de alta maior, tá? E depois o preço continua o movimento ascendente, faz uma nova acumulação e aí a gente tem a continuidade do movimento ascendente. Então, existem acumulações e distribuições menores, em tempos gráficos menores a gente consegue identificar, e as acumulações e distribuições maiores do ponto de vista macro. A última lei é a lei do esforço e resultado. Nos mercados financeiros, o esforço é representado pelo volume, enquanto o resultado é representado pelo preço. Isso significa que a ação de preço deve refletir a ação de volume. O que está querendo dizer aqui? O que é o esforço? Volume. Se tem muito volume sendo negociado de ações, a gente precisa
ter um deslocamento no preço para cima, se a gente está esperando uma alta, ou para baixo, se a gente está esperando uma baixa. Então, vamos dar um exemplo lá de Petrobras, que eu mostrei para vocês. Teve recomendação dos grandes bancos, em topo histórico, um altíssimo volume negociado. Para que o preço continue o movimento ascendente, é preciso que dê continuidade. Entrou muito volume, então o preço tem que continuar subindo. O preço deveria refletir essa ação do volume e continuar o movimento ascendente. No entanto, se isso não acontece, como foi o caso de Petrobras, isso sinaliza para a gente que a gente não teve uma convergência de preço e volume, a gente teve uma divergência. E se a gente teve uma divergência, é sinal de que o preço vai corrigir, é sinal de que o preço vai cair. Depois eu vou mostrar isso para vocês no gráfico, tá? Exemplos práticos. Então, nós vamos agora aos exemplos práticos no gráfico, para que eu possa mostrar para vocês exatamente isso que eu falei. A primeira coisa, vamos aqui nesse exemplo de Casas Bahia. A gente está aqui no Bear Market, em Casas Bahia, uma empresa de um setor extremamente difícil, a queda brusca do ativo, mais de 99% de queda, ok? E a gente precisa entender que aqui em 2020 foi indicado compra, eles estavam fazendo o que nesse momento? Eles estavam fazendo o que? Distribuindo. A gente consegue ver pelos indicadores de volume. Já mostrei, tem um vídeo meu que explico sobre Casas Bahia especificamente. Então, o preço começa a cair. Não tem discussão. Isso aqui é distribuição. Distribuição, a lei da causa e efeito, é a causa. O efeito vai ser uma tendência ascendente. Tá? Ascendente não, descendente. Então, você aqui não pode ir contra isso. Ah, aí vai chegar guru de mercado falando que a ação já caiu demais, tá barata. Banco do Brasil dando indicação de preço a R$20. Os grandes players vão aproveitar isso para poder continuar o seu processo de venda e ganhar mais dinheiro em cima de você. Aí nós tivemos aqui, ó. Vamos lá. Injeção de dinheiro, o preço sobe. O ponto de controle continua lá em cima, mas o preço sobe e ele perde essa região novamente. Então, se você fez uma compra aqui, subiu, e o preço não deu continuidade, voltou e começou a operar abaixo de novo, você sai da operação. A gente está em um momento de mercado em baixa. Ok? Ah, mas já caiu muito, não vai cair mais. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Principalmente nessas empresas de varejo, empresas do setor de turismo, empresas de aviação, small caps. Esse tipo de empresa é muito arriscado. Eles vão jogar o preço, geralmente jogam o preço, para cair 90% para mais no mercado de baixo. Então, muita atenção a esse tipo de ativo, tá? Então, a gente vai, através do indicador de volume, a gente vai rastreando o movimento. Então, deixou e tá indo embora. Continuou caindo. Não vemos alteração de ponto de controle, não vemos nenhum indicativo aqui de... Aqui a gente começou a ver. Só que o preço continua, olha, continua o processo. Operando abaixo. Operando abaixo, não tem o que discutir. Para ter uma tendência ascendente, isso aqui poderia ser um processo de acumulação aqui. Essa zona de liquidez aqui, o preço na base, poderia. Só que o preço começa a negociar abaixo. Então, se você começou a comprar e ganhou um pouco de dinheiro aqui, e o preço começa a titubear e não dá continuidade, atenção, não fica no ativo. Não existe essa no mercado de caiu muito, não vai cair mais, tá? Esse exemplo de Casas Bahia eu trouxe exatamente por isso, para vocês ficarem atentos, principalmente a esses setores que eu comentei com vocês. Então, isso aqui, em um movimento de acumulação, gente, geralmente ele cria um movimento lateral. Ele não chega aqui e altera o ponto de controle. A alteração do ponto de controle é a primeira sinalização de que tem algum interesse aqui.
mas espera formar um movimento mais robusto de acumulação, uma estrutura mais robusta. Aqui tinha, só que pode ser também uma o quê? Nova distribuição, o que a gente chama de redistribuição. Então perdeu a região, começou a cair, não fica, porque daqui até aqui nós tivemos aqui ainda 80% de queda. Não parece no gráfico, né? Mas nós tivemos 80% de queda ainda, tá? Então, muita atenção e muito cuidado com relação a isso. Então, eu trouxe esse exemplo de bear market em Casas Bahia por conta disso. Agora, eu vou trazer uma empresa aqui um pouco mais sólida, que é a Lojas Renner. E, gente, olha só. A gente teve aqui de 2015 a 2019 um movimento muito forte de alta. E é esse tipo de movimento que acontece depois da acumulação, tá? Então, a gente tem aqui, se a gente pega só o passado, a gente tem esse ponto de controle aqui embaixo. O mercado entrega um movimento bem forte de alta, tá? E aí depois nós vemos aqui, ó, começa a entrar volume na região, vejam. O mercado começa a negociar abaixo, tá? Então, a gente não fica no ativo, a gente sai, principalmente pelo contexto. A gente vai analisar o contexto até com taxa Selic, questão de inflação. A gente sabe que a inflação impacta esse tipo de empresa, porque vai ter que ter aumento na taxa Selic, a taxa Selic impacta balanço. Então, isso tudo a gente tem que analisar junto. Aí, agora, nós temos um movimento aqui que sinaliza uma acumulação. Falei da injeção de volume. E depois da acumulação, a gente espera que venha uma tendência ascendente. Não é em linha reta, tá, gente? É um movimento assim. Pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais rápido, mas é um movimento ascendente. Então, o bear market, podemos esperar aqui em Lojas Renner que talvez tenhamos um bull market, ok? Então, é dessa forma que acontecem os movimentos na Bolsa de Valores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver o que mais que eu preciso falar com vocês. A lei do esforço-resultado, lei da causa e efeito. Então, vamos só explicar aqui a lei da oferta e demanda. A lei da oferta e demanda, ela indica o quê? Se os ativos estão trocando de mãos entre investidores mãos fracas para mãos fortes no processo de acumulação, a gente vê o quê? O ativo trocando de mãos. O mercado fica trabalhando no range lateral, em vários momentos, muitas notícias pessimistas, as pessoas acabam se desfazendo de suas posições, elas são vencidas pelo cansaço, pelo tempo que o processo vai se desenrolando, por tantas notícias pessimistas, e é aí que eles conseguem fazer com que as pessoas desistam. Eles precisam cansar as pessoas nesse ambiente de pessimismo sistema. Aí a pessoa joga a toalha. E aí, por isso que esse processo é tão lento, é tão demorado. É meio que mexer com o psicológico das pessoas, para que ela fale, não dou conta mais, eu vou sair, isso não é para mim. E é fazendo isso que eles conseguem fazer esse processo de acumulação. As ações vão trocando de mãos. A oferta, que estava muito nas mãos do investidor ali, pessoa física, de varejo, ela vai passando para um investidor mão forte. Quem está comprando Lojas Renner agora? Quem está com 15% de participação? Quem comprou 7,2% recente? Grandes investidores estrangeiros. Então, isso sinaliza para a gente o interesse deles comprador nessa região. Ativos trocando de mãos, passando dos mãos fracas para os mãos fortes. Tá? Como a oferta é limitada, tem uma quantidade X de ações, se a quantidade X de ações estiver nas mãos deles, e é aí que eu falo, esses 3 bilhões aqui, tá nas mãos de quem? Dos mãos fortes? Eles tiraram essa oferta do mercado e não vão mais abrir mão delas? Se eles tiram essa oferta e eles não abrem mão, eles não vendem, diminui a oferta do mercado. Se você quiser comprar, paga mais caro, e aí o preço sobe, tá? É assim que vai funcionando o processo. Então, a lei da oferta e demanda é isso aqui. Troca de mãos. Vamos lá. Lei da oferta e demanda. Os ativos trocam de mãos. Os mãos fortes compram. Eles compram, não abrem mão de suas posições. Eles param de fazer vendas a descoberto. E aí, o que acontece? Quer comprar? Paga mais caro, tá? E aí, a demanda... porque a oferta, gente, tem uma quantidade X de ações, mas você concorda que pode ter uma quantidade X de ações. Só que se ninguém quiser vender, né, a oferta tá pouca. Então depende de quem tá com o ativo.
Se o mão forte está com ativo e ele não abre mão, reduz a quantidade no mercado em circulação ali para venda. Quem quiser comprar, paga mais caro, tá? E é assim que acontece. É assim que o preço começa a subir. Vamos falar daquela lei de esforço e resultado. Causa e efeito, a gente sabe que é a causa de acumulação, o efeito é a tendência ascendente, ou a distribuição e o efeito é a tendência descendente. Deixa eu achar Petrobras aqui, vamos lá. Aqui nós temos o gráfico de Petrobras passando por um processo que a gente pode entender que seja uma reacumulação, uma vez que 46% da Petrobras está com investidor estrangeiro, 30 e poucos por cento com grupos de controle. Então a gente acredita que por estar com eles, a ação não deve cair muito. No entanto, nós vimos aqui um movimento que a gente pode entender como uma reacumulação. E quando chega no topo histórico, nós começamos a ter o quê? As recomendações de compra e aumento de preço-alvo do ativo. E aí nós vemos esse volume gigantesco aqui sendo negociado, volumes significativos sendo negociados no ativo, tá? Tanto aqui, na recomendação lá, eu acho que foi do Morgan Stanley, se não me engano, e também aqui, tá? Tivemos Santander também fazendo recomendação, então nós tivemos as recomendações em topo histórico. Com esse volume, altíssimo volume negociado, que a gente considera que o volume é o esforço, qual que foi a ação no preço? O preço deu continuidade ao movimento? Vejam o volume negociado em topo histórico. O preço tinha que dar continuidade com esse volume significativo. Só que não foi isso que aconteceu. O preço começou a negociar abaixo do volume. E aí isso sinaliza pra gente que, na verdade, o interesse aqui não era comprador, e sim vendedor. Então, alguns players de mercado aproveitaram-se do preço em topo histórico para se desfazer das suas posições e vender. Eles podem até fazer, gente, vendas a descoberto aí, ganhar no curto prazo, especular, tá? É muito comum. Então, a gente não compra nessa região. A gente compra junto com eles, tá? Nessas regiões aqui, a gente vai fazendo preço médio, compra um pouco. Vemos aqui uma queda forte, alto volume. Aí o preço começa a negociar e lateralizar. Isso aqui é sinalização de um processo de interesse de comprador, depois de uma forte queda. Agora no topo histórico não, aqui é interesse vendedor, tanto que o ativo está corrigindo aí. Pode vir até aqui, vamos esperar aí o que vai acontecer com Petrobras, tá? Mas isso esforço é o volume. O resultado tinha que ser uma alta no preço, aí o preço estava convergindo com o volume. Se o preço está divergindo do volume, isso é uma sinalização de distribuição, tá? Mesmo que seja do ponto de vista micro. É o que eu falei com vocês também. Nós temos um movimento macro acontecendo, nós temos alguns movimentos micro dentro desse movimento maior. Combinado? Então, gente, é isso. Eu trouxe alguns exemplos das leis de mercado, falei sobre o ciclo de mercado, falei sobre o processo, e aos poucos eu vou trazendo mais exemplos para vocês, mostrando, falando. Eu fiz um vídeo falando sobre o indicador volume profile, é importante que vocês assistam. Vou falar depois sobre o volume financeiro, tá? E aos poucos eu vou trazendo aqui informações para vocês que vocês consigam entender melhor como funciona. Tô pensando em fazer um mini curso, porque aí eu consigo explicar como funciona a plataforma e também fornecer esse indicador volume profile, mas isso aí vai ficar mais pra frente, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima.